bem-vindo a esta sessão do Cineclube de Gardunha, Jornal de Fundão, aqui no Alcaide. Esta sessão e este filme que vamos ver está integrado num ciclo de cinema que o Jornal de Fundão está a promover na região, chamado Cinema, Jornalismo e Liberdade. E o que fizemos foi desafiar cineclubes da região, associações culturais, para escolherem filmes para mostrar em diversos sítios. Já mostramos aqui com o Cineclube da Gardunha um filme na semana passada na Moagem, que era o Network. E hoje vamos ver um filme do Samuel Fuller, que aqui o Mário já vai apresentar. Agradecimentos para fazer ao Cineclube Gardunha, ao Mário por ter vindo, à Junta de Freguesia do Alcaide, que nos cedeu este espaço, e à Liga dos Amigos do Alcaide, que nos ajudou a organizar e a promover. O Mário vai falar do filme que vamos ver e depois no final vamos ter aqui uma pequena conversa aberta sobre jornalismo, cinema e liberdade. E pronto, espero que gostem e desfrutem. Quero agradecer também ali ao António e à Ana que vieram da Guarda com este cinema e acho que fizeram aqui um trabalho espetacular. Se calhar no verão aqui atrás o cinema ao ar livre pode ser uma boa ideia. Depois ainda não vos mostrei aqui o pátio de trás, mas é um sítio maravilhoso. E pronto, isto é uma maneira de o cinema não ficar só nas cidades e vir também às aldeias. Pronto, não é o cinema comercial, é um cinema, este filme que vamos ver é um clássico do cinema e é uma oportunidade mais do que ver um filme, é de refletir um bocadinho sobre isto, jornalismo e liberdade, e depois conversarmos um bocadinho sobre isto. O Mário Fernandes, que é um dos mentores e impulsionadores dos encontros de cinema cinematográficos do Fundão há muitos anos, o seu motor e espírito criativo, é também cineasta, realizou já uma série de filmes, mas é sobretudo alguém que é um entusiasta de cinema e um conhecedor e, portanto, ele vai-nos explicar, para abrir o apetite, o que é que vamos ver. Just for a short version for you guys. This movie that we are going to see, it's a movie about journalism and liberty. It's a classic from the 50s. We are doing this here in Alcaide because it's a cycle that the local newspaper, Jornal de Fundão, is organizing with the Cineclube de Gardunha. So the thing is, we are showing different movies about journalism in different spaces, in cities and also in small villages. So in the movie we're going to see, it's a movie about printing newspaper and liberty, freedom of press. And afterwards, after the showing the film, we'll have a small conversation about journalism and cinema. Mario is a director of movies. He's also the organizer of a big film festival in Fundão. It's called Encontros Cinematográficos, and he will talk us about the movies that we're going to see. Tive bem meu inglês? Não está Bem, boa noite, eu não sou tão fluente como o Rui. Realmente é imbatível, pega fora. Bem, eu trouxe só algumas notas prévias também para não me expressar muito, mas eu acho que era importante falar um bocadinho sobre o Samuel Fuller, o realizador desse filme. Realmente é alguém que começa no jornalismo, e começa no jornalismo de uma forma bastante agressiva, né? Porque ele torna-se repórter criminal com 14, 15, 16 anos. Estou a ver o que é um adolescente, no fundo, a cobrir as tragédias do dia-a-dia, e depois teve outro trabalho, que era cobrir as execuções na cadeira elétrica. Estou a ver o que é um rapazinho, era o trabalho dele enquanto jornalista. Não é? Depois é alguém que se faz vagabundo, face à estrada, atravessa a América toda, sobretudo durante a Grande Depressão, sempre a escrever para jornais, começa também uma atividade como romancista, sobretudo policiais. Depois vai para o exército, portanto, ele é soldado na Segunda Guerra Mundial e também tem uma experiência absolutamente marcante, porque ele era soldado e repórter de imagem, e é ele que filmou o campo de concentração de Falkenau. Portanto, testemunhou em direto toda a barbárie nazi e, portanto, o Holocausto. Depois, em 1900, grosso modo, 45, entre 45 e 55, há um movimento de recrutamento da parte da Hollywood, sobretudo recrutamento de jornalistas e escritores, sobretudo os correspondentes de guerra, vão trabalhar para Hollywood como argumentistas. E o Fuller, que já tinha alguma notoriedade como romancista, sobretudo a partir
de um livro que ele escreve em 44, que é o Dark Page, que também foi adaptado ao cinema. Ele então vai para Hollywood como argumentista. Portanto, é bem sucedido, e começa então a trabalhar como argumentista e realizador. Depois dou aqui um salto para falar já do Park Row, que não é o primeiro filme do Samuel Fuller, mas é o filme favorito do Samuel Fuller. É o único filme que ele dedicou ao jornalismo. Ele fez sobretudo filmes de guerra, como não, depois da experiência que passou. Fez 4 ou 5 westerns e depois chamados filmes negros, melodramas policiais. Desculpem, sorry. Depois vou tentar, alguém pode traduzir de uma cena mais apropriada. E pronto, e o filme, como o Rui estava a dizer, é claramente uma homenagem ao jornalismo e a uma rua muito importante, que é exatamente o Park Row. O filme passa-se quase todo numa rua, isso também é muito interessante. É uma rua podemos chamar dos Founding Fathers do jornalismo de causas, não é? O Horace Greeley, o Benjamin Franklin, etc. Que são, aliás, figuras que aparecem no filme em estátuas e retratos. Vocês vão ver logo isso no início. É muito curioso porque o próprio protagonista do filme, o Mitchell, não é? Um jornalista e idealista, não é? Vai sendo, ao longo do filme, é enquadrado e desenquadrado, não é? Entre essas grandes figuras, contra essas figuras, atrás dessas figuras, à frente, etc. Também é muito interessante, tem a ver muito com a errância desta personagem. E, portanto, é isso. O Park Row era uma espécie do Greenwich Village dos jornalistas. Não é? Estavam lá os craques todos dos jornalistas. Se calhar o mais conhecido de todos é o Pulitzer, não é? Nem que seja pelo prémio. O Pulitzer é contemporâneo desta personagem no filme. Porquê? Porque, apesar do filme ser de 1952, a história é em 1888, portanto, no final do século XIX. E o próprio Pulitzer é muito curioso, porque tem uma história que também dava um filme do Fuller, não é? O Pulitzer é alguém que veio da Hungria para os Estados Unidos. O primeiro trabalho dele é limpar a merda dos cavalos, durante a Guerra Civil Americana. Depois tem alguma simpatia por Marx, e é ele que edita a primeira edição americana do Capital, do Karl Marx. É muito curioso. E também há uma história que eu se o Fuller soubesse, de certeza que iria para o filme, e que revela bem a integridade de um homem, né? De uma maneira violenta, claro, como tudo no Fuller, que é um dia está o Pulitzer no Park Row, precisamente no bar, que é aqui recriado no filme, e está a beber whisky ao balcão, e vem um leitor e diz-lhe: pá, o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso. E o que é que o Pulitzer fez? Foi a casa, pá, pegou numa pistola, em poucos minutos voltou ao bar e deu um tiro na perna do leitor. Ele foi preso, mas a partir daí nunca mais ninguém duvidou da sua integridade. E depois eu queria também contar só muito rapidamente a história da produção do filme, também é interessante. O Samuel Fuller inicialmente foi com o argumento ao Zanuck. O Zanuck era um grande produtor americano, e o Zanuck disse: pá, isto eu não posso produzir isto é a história de um homem apaixonado pela a máquina de linótipos, sabem o que é? Consegue explicar o que é uma máquina de linótipos? Era a máquina, porque antigamente os jornais eram impressos a chumbo. Exato. Portanto, era a máquina que se escrevia, gravava as letras a chumbo e que imprimia. Pronto. E o produtor disse: pá, um homem apaixonado por uma máquina destas, pá, isso vai ser um flop. E realmente acabou por ser um flop o filme, comercialmente falando, não é? Então o que é o Fuller, basicamente, literalmente, porque ele diz isto na autografia, ele mandou foder o Zanuck, disse mesmo: go fuck yourself, é mesmo as palavras. E resolveu. Ele tinha 201 mil dólares na sua conta. Pode parecer muito, mas para produzir um filme não é nada. E então o que é que ele fez? Ele fez: ok, então eu vou investir os 200 mil no filme e vou ficar com 1000 na minha conta. E sabem para quê, segundo ele? Era para vodka, branco e charutos. O resto foi tudo, pôs ali a vida toda no seco, como se dizer. E portanto é muito curioso porque é um caso raro também no cinema americano de um realizador verdadeiramente independente, não é? Porque o filme é, como parece, escrito, realizado e produzido por Samuel Fuller. Meteu lá o dinheiro todo. É inacreditável. Ficou só com 1000 paus. Não sei o que é o resto de palavras. E depois eu queria chamar logo a atenção também aqui
que é o filme, pronto, o filme depois começa com uma lista dos vários jornais, não vou contar a história, é só isto, e depois aparece a história do Gutenberg, no grupo parece que está quase carbonizado, e na mão esquerda, e se calhar não é à toa que seja também a mão esquerda, aparece como se fosse carimbado o nome mesmo de Samuel Fuller Productions, portanto, produção de Samuel Fuller, ou seja, ele está claramente a carimbar a sua também independência e logo na mão esquerda do Gutenberg. Pronto, depois no final eu partilho outras notas e tal, mas é agradecer a presença e o filme e falar aqui, fazer uns comentários sobre o filme, o que é que ele nos diz, o que é que ele nos diz. Não sei. Pai, eu contemporâneo. É como eu disse, eu vi o filme 2 vezes seguidas, porque eu vi o filme hoje à tarde, não há muitos anos, e vi agora. E hoje à tarde tomei só algumas notas também muito sucintas para partilhar convosco. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que não é tanto um filme a preto e branco. Acho que é mesmo um filme preto no branco. Em todos os sentidos, porque é um filme sem meias tintas. Uma metáfora que tu gostas mais é que o whisky não é batizado com a água. Isso no bar. E porque é realmente preto no branco, no sentido literal e material. Há até aquela coisa muito curiosa que é o tipo de desenho na espuma branca da cerveja. Ele desenha o globo, a primeira página do globo, com tintas carregadas, não sei se aquilo é um lápis de cera. A própria mulher vem de preto, quase preto, mas um preto mesmo negro, e quando entra de branco. Não, isso é mais tarde, porque a indumentária dela vai clareando à medida que o filme avança. Portanto, essa era a primeira, e o próprio cartoon, que também tinha aqui apontado, que é quando ela pinta a Estátua da Liberdade preto. Não é? Sim. Portanto, há vários exemplos desse ao longo do filme. Depois eu gosto muito, já tinha falado isso no início, acho fantástico, o filme sempre numa rua. Temos o bar, o Star, o Globo, e portanto eu diria quase que a tipografia se confunde com a topografia. Portanto, o lugar também é essa tipografia, e os próprios personagens muitas vezes funcionam quase como binótipos, não é? Como digo, também carimbando a sua individualidade. Não é? Depois um pormenor que eu também gosto muito, que é a tesoura pendular, que vocês vão ver no filme em primeiro plano, não é? Quase sempre ameaçando o pescoço do Mitchell, não é? Do nosso Mitchell. Depois outro aspecto é também a circularidade do filme, não é? O filme começa com as estátuas e termina com a Estátua da Liberdade. Enfim, aparentemente há algum otimismo, mas se calhar esconde um profundo pessimismo, até porque é verdade que aparece o Surtees em branco, com letras brancas desta vez, também é curioso, mas não deixa de ser em cima da Estátua da Liberdade. O Surtees, vocês estão recordados que é uma espécie de aldeano jornalístico, é o fim da história. Portanto, é uma espécie de carimbo em cima da Estátua da Liberdade, também é uma grande ambiguidade. E não se esqueçam que também o macartismo também está à porta, e o Fuller também se vai confrontar com isso. E portanto, deixaria aqui também isso, se é um final feliz, se não é. Se calhar há algum grande pessimismo também, conhecendo o cinema do Fuller. É otimista, de certeza. Depois eu também acho fantástico, e também é um dos sinais da modernidade do cinema do Fuller, que é a mistura de géneros. Este filme é um extraordinário documentário sobre o jornalismo, sobre a maquinaria, sobre uma rua, não é? Mas também é um filme negro, também tem um filme negro, um filme negro onde imperam aquelas figuras tipo, como o jornalista detetive, não é? A mulher oportunista, não é? Nós também temos aqui, pelo menos no início, e depois no final mais ambíguo. É também um western, tem muitos momentos de western. O bar aqui funciona quase como um saludo de vários confrontos. Não é? É um filme de guerra também. Aliás, a própria sede do jornal é bombardeada e a rua se transforma num campo de batalha. É um filme romântico também. Um filme romântico no sentido em que há aqui uma relação de amor-ódio entre dois rivais, dois concorrentes. Não é? E ela tem aqui, a mulher também tem esse nome paradoxal de charity, que é caridade, um pouco isso. E depois acho que obviamente também é um grande filme experimental, porque
há aqui também uma defender a gramática do cinema em muitos aspectos, não é? Há aqui recordes impossíveis, há alguns turning points que a mim me parecem totalmente inverosímeis, não sei por quanto a vocês, mas é sempre desconcertante. Tipo a mesma relação de a paixão do súbita, não é? Do Davenport chega ao pé dele, quer dizer, nada leva àquele turning point. De repente agora estou imaginado para essa. Quer dizer, ele não há construção nunca é propriamente simpático, em nenhum momento antes, não é? É um exemplo. Depois, eu acho fabuloso, pegando também nisso, que é um beijo também paradoxal, um beijo paradoxal entre eles, não é? Porque é uma fusão extraordinária, porque é uma fusão económica, sexual, romântica e interessante. Consegue ser tudo isso. E depois eu acho que, aliás, a história do romance é o único ponto interessante do romance deles é o beijo. Porque é a única coisa que não é verosímil, mas que é a única coisa que está a acontecer é instrumental. Porque toda a construção do romance na história é um bocadinho estranha. Sim, é estranho. E depois, lá está, é como também o movimento de câmara quando eles dão o beijo, porque aquilo passa para trás das grades, e é um bocado como eles se movem sempre, entre a liberdade e a clausura, depois volta a sair dessas grades do gradeamento de madeira, etc. Eu gosto muito. Depois outro aspecto fabuloso, que isso também é uma marca de Fuller, são os travelings, os planos de sequência na rua, não é? Da personagem, a fúria da personagem. Não começam todos, por exemplo, a ler o Globo, a primeira edição do Globo. Sim, mas desde o início, logo quando ele faz, portanto, tem aquele plano de sequência da esquerda para a direita, depois para a esquerda, depois da esquerda para a direita, sempre esse emoção em movimento, que é o cinema do Fuller, no fundo. Depois também gosto da parte mais secundária, mas que é a transição tecnológica, não é? Portanto, uma máquina do tal tipo que não sabia ler, mas que era mais rápida a pôr o final, e depois já aquela máquina de escrever também todo o vapor, também põe aqui essa transição tecnológica. E depois, pequenos detalhes são deliciosos agora, quando ele pendura, por exemplo, o jornal nas moras, ao lado das contas que estão a ser. Exatamente, e vocês veem que a etiqueta lá das contas, o cara, como é que aquilo antes penduravam umas coisas, aquela coisa que ele cabide, uma espécie de cabide das contas, vai sempre aumentando, e vai sempre, exatamente, no final, era mesmo espetacular. E depois, pronto, se calhar vou passar a bola para vocês, mas também há aqui uma característica do Fuller, que é um cinema absolutamente visceral. Eu acho que é fantástico quando portanto, a primeira edição do novo jornal, do Globo, não é impressa com papel para embrulhar carne. Isso é uma coisa mais visceral do que este. E depois os newsstands são no sítio do peixe, vão fazer o mesmo que faziam. Exatamente. E pronto, acho que e aquilo que eu também falei um bocado no início, obviamente a experiência toda do Fuller, não é? Uma experiência de vida completamente extrema, não é? Sobretudo na guerra, mas também como repórter criminal, dá essa urgência, não é? Uma grande urgência ao cinema, muita gente tem falado disso, e que dá a sensação, em algumas cenas, que é como quase como se fosse uma reportagem em direto no cenário de guerra, não é? Consegue filmar, é tão palpitante, tão vivo, é extraordinário, não é? E pronto, muito mais coisas que poderiam falar. Claro que é também interessante o último número, não sei se repararam, é no dia 4 de julho, é também o dia da independência. E pronto, isso também tem muito a ver com a ética das personagens do Fuller, mas que é uma ética individualista, não é? Contra qualquer honesto, quase a roçar o anarquismo, muitas vezes. E pronto, não sei. Mas há aqui uma frase que eu deixo aqui já para passar a bola para o João, que é a cena genial do obituário do velho jornalista, não é? Que é um autêntico manifesto também pela liberdade de imprensa e pelo jornalismo de causas, não é? E sobretudo pelo caráter. E ele diz uma frase que é fabulosa, que ele depois repete, o Mitchell, que é: a imprensa é boa ou má dependendo do caráter que a dirige. Acho uma frase fenomenal. E pronto, passo a bola se quiseres falar sobre isso. Jornalismo. Não, do ponto de vista do jornalismo e como jornalista, isto é um filme absolutamente brilhante e importante até para quem estuda jornalismo ou para quem se interessa sobre o tema. Acho que devia ser visto nas faculdades. Duas coisas muito interessantes, que é um filme sobre jornalismo como a atividade nobre, mas também como um negócio do jornalismo. E o negócio do jornalismo às vezes é uma coisa que nós hoje
vocês como leitores ou consumidores da comunicação social não ligam, nem é para vocês ligarem, mas o negócio que está por trás das coisas é muitas vezes o que faz as coisas serem como serem. As coisas não são... muitas vezes, eu também sou um jornalista romântico, mas pessimista e muito crítico sobre o jornalismo que se faz ou que se pode fazer. Mas isto é um processo um bocado coletivo. O jornalismo que existe também existe porque nós existimos como consumidores e isso faz molda o jornalismo. O filme é muito interessante nesse ponto de vista, porque ele não é um filme sobre o jornalismo de causa, está sempre dito, mas o próprio Globo começa por ser o Mitchell não está a pensar em fazer o jornalismo de causas no início, ele está a pensar em vender jornais. Não é? E, portanto, o que eu admiro nisto é o que é que, e transportando para os dias de hoje, o que é preciso. A circulação tens que trazer leitores para aumentar a circulação, para trazer publicidade, para ter dinheiro, para melhorar a qualidade do jornal que fazes. Para não depender das pessoas para não depender dos políticos e isto é o sonho de qualquer editor, mais do que um jornalista, é dependeres das pessoas que leem, não de quem te paga a outro nível. Isso, e o facto de ser um filme muito ligado ao processo da imprensa, ou seja, como é que se faz um jornal, quer dizer, o processo industrial. Hoje em dia um jornalista, por exemplo, do Jornal de Fundão, ou de um jornal qualquer, nunca foi a uma gráfica, não sabe, eles acabam o texto, mandam os textos para a gráfica é no Porto, então há uma fábrica, uma indústria, não tem tipógrafos, tem equipes com máquinas, mas que são operários que fazem aquele jornal acontecer. Não há nenhum jornalista do Jornal de Fundão que conheça a gráfica onde é feito o jornal. Portanto, há uma separação com o processo industrial. Há outra separação muito importante, que este filme é muito engraçado nisso, que é com a rua. Hoje os jornais não se fazem como se deviam fazer na rua, conhecendo as pessoas, recolhendo as histórias, indo aos bares e aos salões trocando dicas e trocando histórias, não fazem-se em espaços fechados, ligados à internet, com o telefone, de vez em quando tem que ser uma coisa ou outra. E, portanto, todo este processo faz que os jornais hoje, um século depois, mais de um século depois da história que este retrata, sejam mais fechados do que eram há 100 anos. Portanto, eu que acho muito interessante, a minha experiência no Jornal de Fundão tem sido mais do negócio de fazer jornais, é este processo inicial do Mitchell, que é pensar um jornal para a comunidade não no sentido só de serviço desinteressado e romântico, não, ele quer vender jornais. E para isso cria logo, é interessante, ele cria a história da subscrição para a Estátua da Liberdade, que é uma ideia, por exemplo, eu vejo aqui no Jornal de Fundão, o fundador do Jornal de Fundão, que podia ser um Mitchell, não é? Podia ser e foi. Eu vejo coisas, eu às vezes nem é tanto o que é que se escrevia, era como é que ele pensava ideias para aumentar a venda de jornais. E o António Paulo Louro já fazia isto no Jornal de Fundão, subscrições, concursos, passatempos, corridas, todos esse tipo de atividades que, por exemplo, estamos a tentar fazer no Jornal de Fundão hoje em dia, que não é para vender mais jornais, mas é para melhorar a ideia do jornal, não é? A percepção que as pessoas têm da importância do jornal. E nesse aspecto, o Samuel Fuller retrata aqui mais do que o jornalismo de guerra ou a grande história que se está a pedir, o romantismo de fazer um negócio que é vender jornais. O problema hoje em dia é que os jornais em papel estão a perder, a maior parte, se eu vos perguntar a vocês quando é que foi a última vez que leram um jornal em papel, provavelmente, bem, vocês são um bocadinho mais, quando faço isto nas escolas, no outro dia fiz com uma escola, perguntei, estavam 60 miúdos, 60, perguntei qual foi a última vez que alguém leu um jornal em papel, nem sequer responderam porque não leram, não é? Portanto, o jornal em papel é uma coisa do nosso tempo que acabará. E, portanto, mas o jornalismo não acaba com o jornal em papel, como não acabou com os tipos de chumbo, a tecnologia vai mudando. O que eu acho que é o grande problema que este filme mostra é que, para concluir, o jornalismo
sobreviverem têm que ter caráter. Têm que ter caráter. E às vezes não têm. E é a falta de caráter que depois os leitores, mais ou menos desatentos, cobram e percebem. Quando vemos aí nas redes sociais, jornalismo, não é? Também é um problema. Nós hoje também só queremos ler aquilo com concordamos, não é? E se só queremos ler o que concordamos, não é difícil fazer jornalismo. Mas, na verdade, o problema é que não é generalizado, continua-se a fazer excelente jornalismo em Portugal, mas a verdade é que eu tenho muitas dúvidas sobre algum caráter do jornalismo. E caráter aqui quer dizer amor à liberdade. E defender a liberdade. E a função de um jornal deve ser informar e também escrutinar a realidade à volta. E eu acho que os jornais hoje informam muito, escrutinam muito pouco. E, portanto, tudo o que vocês leem, se queixam que isto não se diz isto, não sei aqui, se calhar, às vezes têm razão. Pronto. Acho que é isto. Eu acho que o jornalismo que temos também é reflexo dos leitores que temos. Mais comentários? Mas olha, a pressão que havia naquela altura dentro do próprio jornal, para a feitura do jornal, continua a existir, mau grado ou bom grado, a tecnologia ajudar bastante a desenvolver o jornal propriamente dito, a feitura do próprio jornal, ou seja, sim, há sempre a pressão que se vê aqui. Há um momento que, para quem faz jornais, que é espetacular, que é viciante, que é o dia de fecho. Né? O dia que tens de ter tudo pronto, está tudo atrasado, a história está... Se é boa ou má, mas portanto, aquilo são as noitadas e isso, apesar do processo estar muito mais facilitado, não é? Com a internet é tudo mais fácil, continua a haver essas noites de fecho. A chato é que no fundo não há bares depois para ir, não há salões, porque a melhor coisa depois, para um jornalista depois de fechar um jornal às 3 da manhã ou às 2 da manhã é poder ir comer um prego e beber 2 cervejas ou isso. Infelizmente também já, hoje em dia, se calhar as pessoas fecham o jornal e vão para casa, mas ainda existe essa pressão. Isso é uma parte engraçada do trabalho. É uma vez por semana também, não é? E o recrutamento dos jornalistas faz-se como? Ou seja, desculpe lá, eu quero ser jornalista. Posso escrever para o seu jornal? Não posso? Como é que isso é? Como é que o problema é, os jornais já vivem na pobreza desde 1880, não é? Portanto, se fores lá ao Jornal de Final, a parte das contas também tem mais papéis do que... E o problema é que tu tens sempre uma redação, portanto, tens redações que duram, então as pessoas estão lá há muito tempo e, portanto, não há maneira de renovar. De vez em quando os jornais vão fazendo... uma coisa que eu acho, ainda por cima, porque os jornais têm que ter... ou deviam ter uma ética diferente das outras empresas, mas como não deixam de ser empresas, mas também não podem fazer, começa-se pelo estágio profissional, que é hoje um esquema que é, basicamente, que só pode fazer alguém que tenha estudado jornalismo, que também é um absurdo, não é? E, basicamente, o Estado paga, as pessoas ganham um ordenado mínimo, o Estado paga metade desse ordenado e a empresa jornalística paga a outra metade. Aquilo dura 6 meses e ao fim de 6 meses, se a empresa quiser ficar com o jornalista, tem que passar a pagar e, portanto, normalmente os estágios duram 6 meses e as pessoas depois vão fazer outras coisas. Portanto, é muito difícil o acesso hoje à profissão e é muito mal pago. Quer no início de carreira, quer depois à frente. Mas continua os jornais a estar disponíveis para as pessoas colaborarem graciosamente. Mas é muito difícil, não é muito fácil. Ninguém lembra nada. Eu só tenho a dizer que achei super interessante o filme e a questão da origem do jornalismo e a questão da rivalidade também, que ajuda a progredir e a quererem evoluir. Isso é um bom ano. E achei super curioso e caricato também, como se originou, digamos assim, esta parte do jornalismo e dar informação ao povo
e querê-los saber, pronto, querer saber mais. E como tu falaste também, as pessoas, os leitores, também têm que estar abertos a novos temas e não querer ler só aquilo que eles querem ler, pronto, que o próprio algoritmo digital acaba por fazer isso um pouco connosco, mas ao fim e ao cabo também acho que temos que ser mentes abertas para poder também, pronto, inserir outro tipo de informações mais críticas, outras mais positivas, para poder então criar essa dinâmica, digamos assim, para criar a evolução e a adaptação aos tempos atuais, e eu achei isso incrível. Muito bem. Eu disseste um aspecto que é importante, que está aqui retratado, que é a concorrência. Aqui não é bem a concorrência no sentido clássico, é a concorrência entre o bom caráter e o mau caráter do jornalismo, aqui, é a história. Mas, na verdade, a concorrência é uma coisa boa para os jornais, porque obriga é bom para os jornais, a imagem ao jornal. Atenção que ele também faz, ele até diz, ele tem lá o poder por trás do Pulitzer. Isso é um concorrente também, mas ele tem um respeito tão grande, claro, e com um caráter. Sim, que está lá, exatamente. Porque poderia ser também um rival, não é? Mas não é porque é um grande jornalista que não está morto, porque é que está aqui. Exatamente, é assim. É super positivo, aliás, acho que é uma das coisas que mais falta, talvez hoje em dia, é essa rivalidade de facto. Uma boa rivalidade, quer dizer, uma rivalidade. As coisas vêm todas mais ou menos do mesmo sítio. As palavras-chave são utilizadas mais ou menos todas as mesmas, independentemente dos meios. Começa a haver uma mecanização muito grande e esta rivalidade começa a ser muito diluída. Eu proponho-vos um exercício, quando tiverem tempo, apanhem um jornal, 2 jornais, eu vou dizer os nomes, 3 jornais regionais, a Reconquista, o Jornal do Fundão e Notícias da Cunha, é mais ou menos sobre a mesma região. As 3 edições da mesma semana. E depois, para lá, cada um ter uma geografia um bocadinho diferente, comparem o que é igual. 50% do que lá está, em todos os jornais, é igual. Mas no próprio filme há uma altura em que o gajo tem 4 ou 5 jornais na mão e diz, vá, mistura aí as notícias e Exato. já vem de trás. Eu vi fazer isso. Eu fui jornalista desportivo no Jornal Novo, quando o Jornal Novo começou, exatamente. Portanto, fui o primeiro jornalista desportivo do Jornal Novo, com 2 colegas meus, um dos quais era meu diretor no Instituto de Educação Física, portanto, e vi fazer coisas absolutamente inacreditáveis e impensáveis para mim, porque eu fui para lá todo fresquinho, não é? Escrevia coisas bonitas e naquela altura disseram uma vez, olha, vai fazer o Benfica Porto, não sei. Eu entrei em pânico com essa brincadeira. Mas fui fazer, e quando cheguei à redação estava um velho jornalista que eu conhecia já lá, que era muito conhecido, não vale a pena estar a dizer o nome, e que estava com vários recortes de jornais a ler o Benfica Porto, e não sei se era o Benfica Porto, já não lembro, o Benfica era de certeza, e a tentar tirar de um lado e do outro para compor a sua peça jornalística. Então nada mudou. Nada mudou nisso. O que me fez sair rapidamente do jornal, porque achei impensável. Ainda por cima aquele homem era um veterano. Hoje então se quiserem comparar, fazer um pesquisa ao mesmo tempo, sei lá, festival, olha, o nosso Festival dos Místicas do Algarve. Nós fazemos um comunicado do festival, a dizer que vai acontecer, não sei o quê, mandamos para os jornais, para as rádios, passados uns dias, vamos ler as notícias nos jornais, nas rádios. É copy-paste. Às vezes mudam um título ou mudam uma entrada, tudo o resto é o texto que a gente escreveu aqui. Que é, não é? Isso porque é que, agora é a defesa da honra. Porque é que acontece? Porque os jornais antes tinham redações com 10 pessoas, agora têm 2 ou 3 estagiários e aquilo tens que estar a encher sempre notícias do site, 24 horas, por isso que muitas notícias é que dá, os putos também não é? Um puto chega da faculdade, chega uma redação dessa e diz, tens que fazer 10 notícias por dia. O que é que eu vou comentar agora? Não, vou estar aqui a falar em Dostoiévski ou em Pulitzer e portanto. Mas há uma romantização da profissão de jornalista que desapareceu completamente, não é? Este filme transpira por tudo
pelos poros. Eu, quando era pequenina, queria ser jornalista. Pois tu, Depois então. deixei de querer. Havia uma romantização. Acho que isso perdeu um bocado, por acaso. Eu acho que não há nenhum miúdo hoje. Os miúdos, quando querem ir para jornalismo, pensam sempre em ser apresentadores de televisão, não é? O pivô mas mesmo essa coisa de querer ser jornalista para mudar o mundo, acho que isso. Mas essa foi a minha grande desilusão com aquele senhor. Sim. Porque eu, quando olhava para ele, quando entrava no jornal, subia as escadas, lá está ele, está bom, vou estar e eu dizia assim, pá, estou a cumprimentar neste momento o super som do jornalismo, e até ao dia. É.